também, Quando né? a gente fala sobre isso, Léo, me lembra de outra coisa que, na minha opinião, é fundamental pra gente pensar 2020, que é educação. Porque os principais assuntos que a gente tratou até agora, todos eles, mesmo de forma não planejada, todos eles estão relacionados com falta de conhecimento, com informação distorcida, com informações que muitas vezes a população deveria ter a respeito de diversos aspectos. Quando a gente fala, por exemplo, de meio ambiente, se a gente tivesse no Brasil um estudo sobre a própria Constituição, as pessoas já saberiam que no artigo 225 está escrito que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, que isso é de obrigação tanto do poder público quanto da coletividade. Então o governo não pode agir dessa maneira, a população também tem que agir com uma maior preocupação, vários outros aspectos. E aí eu quero aproveitar para perguntar para vocês, e a educação em 2020? Tá tranquilo? Comece seus jogos. Vai lá, Zé. Bom, eu acho também muito importante a gente começar 2020 falando sobre este desafio, né? E por quê? Especificamente sobre educação. Bom, porque a gente está aí no segundo ano de um governo que foi eleito no final de 2018 com uma pauta, né, afirmando que a educação seria a pauta prioritária do governo. O que a gente tem? A gente tem uma instabilidade da pasta, né, do Ministério da Educação, enorme. Você tem troca de ministros, foram 2 em um ano. Você tem inúmeras trocas de cargos técnicos. Você teve uma polêmica aí no meio do ano, em maio de 2019, especificamente, sobre o termo corte e contingenciamento de verbas da educação. Um ministro falando em inversão de prioridades, né? Ou seja, segundo ele, no Brasil, foca-se extremamente no ensino superior, ao passo que a educação básica está relegada aí, enfim, sem recursos. O que a gente sabe que é falso, é uma mentira, tá? Por que é uma mentira? Pensando, por exemplo, algumas falas, né, do ministro da Educação. Por exemplo, quando ele compara o custo de um aluno da graduação numa universidade e de uma criança na creche, e segundo ele, o aluno de graduação custa 10 vezes mais, então ele coloca para a população uma conta e uma escolha e uma visão de mundo extremamente perversa, que é: escolham, ou a gente vai investir na educação básica ou a gente vai investir na superior. Os dois não dá, galera. E a gente sabe que dá sim. Me parece que a educação é um grande desafio para 2020, porque nós estamos assistindo aí um ataque muito brutal das universidades. Me parece que ninguém vai sair em defesa delas, eu estou me referindo à sociedade brasileira, porque, afinal de contas, as pessoas sabem muito pouco sobre o que se produz dentro da universidade, e esse discurso mais conservador, né, que toma conta do governo Bolsonaro, sobretudo em 2 ministérios, né? É o da educação e como chama? Qual é o nome inteiro do Ministério da Damares? Cidadania, Família, da Mulher, da Família e Direitos Humanos. São esses 2 ministérios que a gente percebe um conservadorismo mais latente. A gente pode também falar sobre a cultura, que dá outro episódio, hein? Mas são esses 2. E a educação, gente, ela sempre foi e sempre será uma arma estratégica, né? Assim, na guerra de informação, na guerra cultural, ela é estratégica. Então, quando você tem um poder institucionalizado dizendo que a universidade tem plantação de maconha, foi a última declaração mais polêmica do ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi essa, né? Há plantações extensivas de maconha nas universidades federais. Isso é de uma gravidade, porque isso é uma mentira.
os reitores das universidades federais estão processando o ministro da Educação. Quer dizer, gente, como é que você pode ter desenvolvimento da educação em um país em que reitores das universidades estão processando um ministro por uma fala completamente absurda e descolada da realidade? E por que ele fala coisas desse tipo? A universidade é centro de uso de drogas. A universidade é lugar de traficante, porque quem tem plantação extensiva de uma droga é traficante. A universidade é lugar, enfim, do crime. Do crime. Então você joga a população contra a ciência, contra a pesquisa. Gente, das 10 organizações que mais entraram com pedidos de patentes no Brasil em 2019, estão 9 universidades federais. Então, as universidades públicas federais no Brasil é onde se produz pesquisa, onde se produz ciência. E isso é indiscutível. O desenvolvimento tecnológico de um país, o desenvolvimento científico de um país passa pela universidade. Passa pelas universidades, né? Então é muito curioso você ter um governo que elenca a universidade e a educação como um todo, como inimigo, como algo a ser combatido. E para os profissionais da educação também, porque é um governo que aponta os professores como inimigos. Isso é algo muito grave. Um professor, ele jamais, ele é um inimigo. Quando você tem a instância mais alta do governo federal elegendo um inimigo, elegendo o inimigo como um professor, e aí você tem todos os delírios conservadores do tipo, o professor é um doutrinador, o professor é alguém que está destoando dos valores familiares. Isso é muito grave, né? Muito grave, porque os agentes de socialização de um indivíduo, eles são variados, eles são múltiplos, eles são distintos, e é isso que faz o desenvolvimento pleno do indivíduo. Agentes de socialização variados. Então, o que são agentes de socialização de um indivíduo? É a escola, é a família, é o círculo de amigos, é a mídia, é a igreja. São todos esses agentes e vários outros que não precisamos elencar agora. E é interessante você vir aqui, no professor. De todos os agentes de socialização, você elenca o professor como inimigo. Isso é muito triste, é horrível, né? É horrível. Porque os professores desse país, mesmo quando a gente pensa, sobretudo quando pensamos nos professores mal pagos, que são a esmagadora maioria, são professores que desenvolvem um trabalho excepcional, né? E aqui eu não estou falando apenas porque me irrita um pouco também essa ideia de que o professor trabalha por amor. Então, gente, amor não paga conta, né? Então, os professores, mas mesmo assim, mal pagos, os professores desenvolvem um trabalho excepcional, porque a essência de um professor, gente, é o amor pela educação.